Bom, vamos voltar ao assunto do PL da censura, que esse deveria ser o assunto principal hoje. Nós deveríamos estar nas redes sociais falando desse assunto, do fato de que o Arthur Lira confessou que só ia levar a votação se tivesse voto para vencer, ou seja, a democracia dos fisiológicos em conluio com os petistas é: cara, eu ganho, coroa, você perde. É preciso votar, é preciso escutar os representantes do povo, desde que a gente saiba nos bastidores que nós vamos vencer. Senão, vai adiando até conseguir comprar tudo e todos, calar a dissidência e por aí vai. Então, essa, obviamente, seria a pauta de hoje. A retumbante derrota dos comunistas, dos ladrões, dos fisiológicos, dos corruptos, dos globais, que queriam aprovar em caráter de urgência a PL da censura. Eles não conseguiram, nem com todo o esforço do Xande, da Rede Globo, do Dino proibindo o Google de se manifestar, já apelando para a censura, para a intimidação, eles não conseguiram dobrar a resistência e adiaram a votação. Essa é a notícia do dia. Mas é óbvio. Não era urgente, Lira traidor? Não era urgente, governo comunista safado? Com perdão do pleonasmo. Era urgente, vocês passaram caráter de urgência, pularam as comissões, nova legislatura, não teve tempo de debater, e de repente, não, adia aí. Por quê? Porque vocês iam perder, e vocês não podem perder na democracia de vocês, na democracia de gabinete que vocês estão impondo ao país. Vocês que se uniram para salvar a democracia da ameaça terrível que é o Bolsonaro, suspeita de adulterar cartão de vacina da Covid. O crime que acham que pegaram depois de 4 anos intensivos de escrutínio, a família mais escrutinada da história do país. E a questão é a suspeita de mexer no cartão de vacina, o que está muito mal explicado. Mas vamos chegar lá. Cara, é a primeira vez na história que a Polícia Federal faz uma operação contra um presidente e ex-presidente sem nenhum escândalo de corrupção envolvido. Né? Mas é o que temos. E tudo isso para desviar o assunto do fracasso da votação que não houve da censura. Então, meus caros, está tudo dominado. E nós vamos ver isso com mais detalhes quando chegar a hora de falar do caso em si da operação da vacina. Mas antes vamos falar um pouquinho mais sobre a censura. Mesmo o Lira convencendo o Lula de abrir o cofre do mensalão, do orçamento secreto, das emendas e cargos em troca de apoio no Congresso, mesmo isso não foi suficiente para eles acreditarem na vitória e levarem a plenário a votação. Claro que sempre vou chamar a atenção da imprensa tratando com normalidade um país que faz isso. Imagina se fosse Bolsonaro abrindo essas torneiras para conseguir aprovar alguma coisa. Aliás, que saudade de Bolsonaro, né? Quem preza a liberdade de expressão, né? Plataformas digitais que fizeram o jogo sujo da imprensa para ajudar na volta do ladrão à cena do crime. Tudo isso, entre aspas, by Geraldo Alckmin, porque longe de mim chamar Lula de ladrão, quem fez isso foi o Alckmin. Então, o imitador de foca está ameaçando. Esse era o clima de hoje, o gosto amargo da derrota dos comunistas censores. Anotem, se não for votado, o STF vai vir pesado no meio do ano com a votação da inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. Ele nem sabe do que está falando, mas tudo bem. E aí as plataformas vão implorar pelo PL. Ele ouviu isso da Gleisi, de algum petista, de algum chefinho, né? Na falta de regulação, o judiciário vai vir com tudo pior para todos. Ou seja, tom de ameaça, dane-se o legislativo. Se o legislativo não carimbar o que os comunistas
junto com o Poder Judiciário, querem, vão ter que engolir mesmo assim, só que vai ficar evidente para todos que eles são carimbadores. Quem avisa foi o menino que fez fama e fortuna, enganando os pais, ensinando besteira para criança, imitando foca, tudo isso no YouTube, que pertence a Google. Mas isso é o Brasil, né? Não é ingratidão, é canalice. Mas estamos lidando, sim, com uma ditadura sendo implantada a olhos vistos em nosso país. Eu conversava isso, inclusive, com alguns amigos, parentes. Tem um lado fascinante para mim, né? Só que é muito triste. Como estudioso de política, de ciência política, de comunismo, há 25 anos, eu li muito sobre isso. Eu vi como a coisa aconteceu em vários países. Eu só não esperava que fosse acontecer no Brasil e eu fosse estar no epicentro, como vítima, como alvo. Eu sabia que se tentassem levar adiante um projeto desse de fato no Brasil, eu seria resistência e, portanto, vítima. Eu sabia. Eu sempre soube que eu não ia me calar diante de vagabundos, comunistas, safados, totalitários, que querem usurpar nossas liberdades básicas. Eu vou lutar até os últimos dias. Então, eu sabia disso, mas eu não imaginava que fosse acontecer. E o que ficou mais claro para mim disso tudo é que regimes totalitários comunistas só são bem-sucedidos em sua revolução com o aval, a cumplicidade e o aplauso dos isentões. É por isso que vocês percebem que meu sangue ferve, que minha veia da jugular salta e que eu não perdoo e não tolero e não vou passar pano e aliviar a barra de isentão. Felipe Moura Brasil, João Amoedo, Henrique Meirelles, Armínio Fraga, MBL, Helena Landau, esses têm mais a minha indignação, a minha revolta, do que os petistas. Os petistas sempre foram isso. O cara que chegou na minha casa, cracudo, tentando cooptar meus filhos, eu vi logo à distância que era o cracudo e me preparei. O amiguinho da escola, que chega lá em casa arrumadinho, que parece ter modos na mesa, que conversa de forma muito civilizada e faz até concessões aos meus pontos de vista e valores, mas tenta por baixo do pano transformar meu filho num cracudo, esse é um tremendo num filho da mãe, né? Acho que ele merece mais o nosso ódio. Então, eu não perdoo isentão que fez o L ou pediu o voto nulo. Eu não perdoo. Fiz ainda há pouco a minha live da Biblioteca do Consta com a minha querida amiga Ana Paula Henkel, e ela na mesma linha, citando direita conservadora, engravatada, borboleta, muito limpinha, muito purista, surfou na onda bolsonarista para crescer, vem de cursinho e sabe que o conservadorismo é pragmático, ao mesmo tempo não foi nada pragmático. Ficou em cima do muro fingindo que não ia acontecer o que está acontecendo com o Brasil se a quadrilha do PT voltasse ao poder. Não são perdoáveis. Não são perdoáveis esses pseudo-conservadores. Então, o Marcel, que nem conservador, é um liberal. Liberal clássico. Não é bolsonarista, mas é decente. Ele está sendo muito corajoso em comprar essa briga com a coerência que ele tem. O recado, claro, do povo brasileiro é o de que não aceitará viver sob uma ditadura no Brasil. Eu aqui tenho dúvidas em relação ao otimismo. Esse recado do povo está claro mesmo? Eu tenho dúvidas, Marcelo. Sei que você está lutando a boa luta, eu também, até o limite vou lutar a boa luta, mas eu tenho muita dúvida se esse é o recado do povo brasileiro. Outro que tem sido bem aguerrido é o príncipe, o deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança. Guerra pela censura. Mais uma coluna dele também batendo nessa tecla. E lembrando que ditadura nenhuma se sustenta sem a censura. Portanto, eles não deixarão esse revés ficar assim. Não deixaram, meu nobre príncipe. No dia seguinte, arrumaram uma operação da Polícia Federal no âmbito do inquérito ilegal,
infinitamente elástico do imperador tupiniquim Alexandre de Moraes, onde cabe tudo, porque cabe tudo, até cartão de vacina, fake news, cabe tudo ali, né? E sem anuência e aprovação, aquiescência da PGR. Uma vez mais, de ofício, arbítrio puro. Então, meu nobre príncipe, com a retirada de pauta do projeto, o governo ganha tempo para comprar mais votos para o seu projeto totalitário. Não tenham dúvida de que é o que está acontecendo já. Aliás, a imprensa noticiou, né? O PL das fake news, como o governo, mídia lulista e esquerdo chamam, é tudo menos um projeto para garantir a liberdade de expressão e combater as fake news. A gente sabe. É o projeto da censura. É o projeto da censura. E eu concordo com a premissa do deputado. Nenhum regime ditatorial, tirânico, totalitário aguenta, sobrevive, avança sem a censura, sem a intimidação. Então, eles vão adiante com isso, de uma forma ou de outra, como avisou o imitador de foca. Nem que tenha que ser o Barroso, o Xande e companhia, para colocar ordem na bagunça. Mas que história é essa de uma ditadura não ter censura? Vai ter que ter. Vai ter que ter. Nenhum regime tirânico suporta a liberdade. E nenhuma censura jamais foi imposta, nenhum projeto como esse, do comunista Orlando Silva, foi aprovado para conter mentiras. O alvo sempre foram as verdades incómodas.